Você está com o regador na mão, sobre o canteiro de pepinos, regando e esperando um milagre. Mas o milagre não acontece. Os pepinos ficam amargos, tortos, ou simplesmente dão poucos frutos. Essa situação te soa familiar? Muito provavelmente você, assim como milhares de outros jardineiros amadores, está cometendo os mesmos erros. Não regue seus pepinos até que você descubra estes 7 segredos para uma colheita abundante. Hoje, não vamos apenas falar sobre rega. Vamos revelar regras simples, mas nem sempre óbvias, que transformarão seus modestos canteiros em uma verdadeira fartura de pepinos. E acredite, o 7º segredo é o mais simples, mas é justamente dele que a maioria das pessoas se esquece. Vamos parar para pensar por um segundo. O que é um pepino? Cerca de 95 a 97% dele é simplesmente água. Água lindamente embalada pela natureza, com um aroma suave e uma crocância deliciosa. É por isso que a rega correta determina absolutamente tudo: o sabor, o tamanho e a quantidade de frutos. A rega inadequada é um estresse para a planta. E em estado de estresse, o pepino começa a se defender. Produz aquela substância que o torna amargo e aborta as flores para economizar energia. Sua tarefa não é apenas dar-lhe água, mas sim criar as condições ideais para que ele se sinta como se estivesse de férias. Um segredo crucial, que muitas vezes desilude até os jardineiros mais experientes, é a temperatura da água. Parece ridiculamente simples, não é? Mas é precisamente nessa simplicidade que se esconde uma armadilha traiçoeira. Imagine a cena típica. Você pega a mangueira conectada ao poço ou à rede de água e, com a sensação de dever cumprido, rega os seus canteiros de pepino. A água na mangueira geralmente é gelada. A sua temperatura raramente excede os 10 ou 12 graus. Para nós, no calor do verão, é um frescor agradável. Mas para o pepino, é o equivalente a um mergulho em água gelada. Vamos entender por quê. As raízes delicadas e sensíveis do pepino estão localizadas na camada superior do solo, a mais quente e aquecida pelo sol. Lá, elas se sentem confortáveis. A temperatura do solo pode atingir 20, 25 e até 30 graus. E então, sobre este sistema radicular quente e aconchegante, você despeja um fluxo de água gelada. Isso não é apenas um stress, é um verdadeiro choque térmico. O que acontece com as raízes neste momento? Elas literalmente paralisam e se contraem. A sua função principal, a absorção de água e nutrientes, fica temporariamente completamente bloqueada. A planta, em vez de crescer ativamente e formar frutos, concentra todas as suas energias na sobrevivência. Ela tenta aquecer-se e recuperar do choque sofrido. As consequências de tal choque são desastrosas. O crescimento desacelera, e os pequenos frutos que requerem o máximo de nutrientes começam a amarelecer e a cair. A planta simplesmente se livra deles, como de um lastro, para economizar energia. Além disso, as raízes enfraquecidas pelo frio tornam-se presa fácil para doenças fúngicas, principalmente para as podridões radiculares. A solução para este problema é elementar e não exigirá quaisquer gastos da sua parte. A água para regar os pepinos deve ser obrigatoriamente decantada e aquecida ao sol. Coloque no seu terreno um barril, um tanque ou até mesmo vários baldes grandes. Encha-os com água de manhã e, ao final da tarde, a hora ideal para regar, a água neles aquecerá até uma temperatura confortável de 22 a 25 graus. Esta é a água viva, pela qual os seus pepinos o recompensarão com uma colheita abundante e crocante. Agora, vamos ao segundo segredo, que está diretamente ligado ao horário. Pergunte-se: quando você rega seus pepinos? Se a sua resposta for durante o dia, quando sobra um tempinho, saiba que, sem perceber, você está criando um monte de problemas para eles. Imagine esta cena. Um meio-dia quente, o sol a pino. Você rega os pepinos generosamente e as gotas de água brilham lindamente nas suas folhas grandes e exuberantes. Parece refrescante, não é?
mas na verdade é uma catástrofe. Cada gota funciona como uma minúscula lupa que foca os raios solares. O resultado é uma verdadeira queimadura na superfície delicada da folha. Aquelas manchas amareladas ou marrons que você deve ter notado não são uma doença. São feridas que abrem as portas para qualquer infecção. Mas não é só isso. Ao regar no calor, você está literalmente jogando água fora. Uma parte significativa da umidade evapora da superfície do solo e das folhas, sem sequer chegar às raízes. Você pensa que regou bem a planta, mas na verdade só criou um ambiente de sauna úmido ao redor dela. E quem mais adora uma sauna? Exato, os fungos. A combinação de calor e umidade nas folhas é o ambiente perfeito para o desenvolvimento instantâneo de oídio e míldio. Então, qual é o horário ideal para regar? Lembre-se de uma regra simples. Regue ou bem cedo pela manhã, antes que o sol comece a esquentar, ou à noite, quando ele já estiver se pondo. A rega matinal é boa porque a planta recebe uma carga de umidade para o dia inteiro, e as gotas nas folhas têm tempo de secar rapidamente. No entanto, muitos jardineiros experientes consideram a rega noturna a ideal. O calor diminuiu, a evaporação é mínima, e a água tem a noite inteira para penetrar profundamente no solo, alcançando as pontas das raízes. A planta bebe tranquilamente durante toda a noite, acumulando forças. Esqueça a rega diurna, isso não é ajuda, é sabotagem. O terceiro segredo é a forma de regar. E aqui nos deparamos com outro erro muito comum. A maioria de nós rega as plantas por aspersão, ou seja, por cima, diretamente nas folhas, usando um regador com bico ou uma mangueira. Parece que assim removemos a poeira e refrescamos toda a planta. Mas na verdade, estamos apenas a criar as condições perfeitas para o surgimento de doenças. Folhas de pepino constantemente molhadas, especialmente em estufas, onde o ar já é naturalmente úmido, são um convite aberto para doenças fúngicas. O oídio, que se manifesta como uma camada branca, e o míldio, ou peronóspora, com suas manchas amarelas, adoram essas condições. Os esporos desses fungos estão por toda parte, mas só germinam em um ambiente úmido. Ao regar as folhas, você mesmo está a criar o viveiro perfeito para eles. Além disso, a maior parte da água que atinge as folhas simplesmente evapora, sem nunca chegar ao seu destino. E o nosso objetivo é um só: hidratar o sistema radicular. São as raízes que são responsáveis por absorver e transportar a água e os nutrientes para toda a planta. As folhas, neste processo, praticamente não participam. Por isso, guarde esta regra de ouro. Regue os pepinos estritamente na base da planta, diretamente na raiz. Faça-o com cuidado, sem desmanchar o solo ou expor as raízes. O ideal é usar um regador sem o bico dispersor, ou simplesmente despejar a água de um balde em um fio fino. Aponte o bico do regador diretamente para a cova ou bacia em volta da raiz. Este método garante que 100% da água chegue exatamente onde é necessária. Se tiver uma horta grande e regar cada planta individualmente for demorado, há uma ótima solução. Faça um sulco raso ao longo da linha de plantas, a uns 10 a 15 centímetros dos caules, e despeje a água diretamente nele. A água será absorvida gradualmente, umedecendo uniformemente toda a zona radicular, enquanto os caules e as folhas permanecerão completamente secos. Este é um método simples, mas incrivelmente eficaz, para prevenir as doenças mais perigosas dos pepinos. O quarto segredo desmistifica completamente o popular mito de que, quanto mais se rega, melhor. Muitos pensam que os pepinos, que tanto apreciam água, devem ser regados um pouco a cada dia. Essa é uma abordagem completamente equivocada, que leva à formação de um sistema radicular fraco e superficial. Vamos compreender a lógica da planta. Se você oferece uma pequena porção de água todos os dias, que umedece apenas os 5 a 7 centímetros superiores do solo, as raízes simplesmente não terão estímulo para crescer em profundidade, porque se esforçariam para procurar umidade lá embaixo,
se ela está sempre disponível na superfície. Como resultado, as raízes se desenvolvem lateralmente e não em profundidade, permanecendo na camada mais superficial do solo. Qual o perigo disso? Primeiro, um sistema radicular tão superficial é muito vulnerável. A camada superior do solo seca rapidamente sob o sol e superaquece. Qualquer período curto de seca ou a sua ausência na horta por alguns dias se torna crítico para a planta. Segundo, essas raízes não conseguem obter nutrientes das camadas mais profundas do solo, e a planta se torna completamente dependente de suas fertilizações. A estratégia correta é uma rega rara, porém muito abundante e profunda. O que isso significa na prática? Em vez de jogar 1 litro por pé a cada dia, é melhor despejar 5 a 10 litros de água por planta a cada 2 a 4 dias, dependendo do clima. Sua tarefa é umedecer o solo a uma profundidade de pelo menos 20 a 30 centímetros. Essa forma de rega força as raízes a se estenderem para baixo em busca da umidade que se move para as camadas mais profundas. Isso forma um sistema radicular robusto e ramificado, que torna a planta forte e resistente. Ela poderá suportar facilmente pequenos períodos de seca e obterá seus próprios nutrientes e água das profundezas do solo. Para verificar se você regou o suficiente, simplesmente cave a terra ao lado do canteiro 1 hora após a rega. Se o solo estiver seco a apenas 10 centímetros de profundidade, não hesite em regar mais. O quinto segredo aborda um tema que muitos nem sequer consideram: a qualidade da própria água. Tendemos a pensar que água é apenas água. No entanto, para os pepinos, essas plantas tão sensíveis, a composição da água é de suma importância. A água da torneira ou de poço profundo é a opção mais comum. No entanto, essa água costuma ser dura, ou seja, rica em sais de cálcio e magnésio. Com a rega constante, esses sais acumulam-se no solo, elevando seu pH e tornando-o alcalino. Em um solo alcalino, os pepinos encontram dificuldades para absorver micronutrientes essenciais como ferro, manganês e boro, mesmo que estejam disponíveis em abundância. Visualmente, isso se manifesta como o amarelamento das folhas entre as nervuras, um problema conhecido como clorose. É como se a planta estivesse passando fome, mesmo com comida farta ao seu redor. Outro problema comum com a água da torneira é o cloro. Embora seja adicionado para a desinfecção, para as plantas e principalmente para os micro-organismos benéficos do solo, o cloro é um verdadeiro veneno. Ele suprime a microflora que auxilia as raízes na absorção de nutrientes e, em geral, retarda o desenvolvimento das plantas. Qual então seria a água ideal? Sem dúvida, a água da chuva. Ela é naturalmente macia, possui um pH neutro e é rica em oxigênio. Se você tem a possibilidade de coletar e usar água da chuva, saiba que é o melhor presente que pode dar aos seus pepinos. Mas e se a água da chuva não estiver disponível? A solução é simples e eficaz. Qualquer água, seja de poço ou da torneira, deve ser decantada, deixando-a em um recipiente aberto, como um barril, por cerca de 24 horas. A maior parte do cloro se dissipará e parte dos sais responsáveis pela dureza irá decantar. Além disso, como já mencionamos, a água atingirá a temperatura ideal. Para amolecer ainda mais, você pode adicionar um pouco de turfa envolvida em um saquinho de gaze ao barril, ou um copo de cinza de madeira para cada 100 litros de água. Essa medida não só suaviza a água, mas também a enriquece com nutrientes importantes. O sexto segredo é a flexibilidade e a adaptação da rega à fase de crescimento da planta. Tratar uma pequena plântula e um enorme pé adulto, carregado de frutos, da mesma forma, é um grande erro. As suas necessidades de água são radicalmente diferentes. Vamos analisar o ciclo de vida do pepino. Imagine que você plantou uma semente ou transplantou uma muda. Neste período inicial, enquanto a planta é pequena, o seu sistema radicular ainda é muito pequeno e frágil. Nesta fase, a moderação é fundamental.
A rega excessiva pode facilmente levar ao apodrecimento das raízes tenras. O solo deve estar constantemente ligeiramente úmido, mas nunca se deve transformar num charco. Regue em pouca quantidade, mas com frequência suficiente para evitar que a camada superior seque. Em seguida, inicia-se a fase de crescimento ativo e floração. A planta desenvolve a sua massa verde, forma as suas hastes e liberta as primeiras flores. Neste período, a necessidade de água aumenta. As regas devem tornar-se mais abundantes, mas não excessivamente frequentes, para estimular o crescimento das raízes em profundidade, como já discutimos. A falta de umidade na fase de floração é uma das principais razões pelas quais a planta aborta flores e pequenos frutos. Ela simplesmente não tem recursos suficientes para os sustentar. E então chega o auge, o período de frutificação em massa. Um pé de pepino adulto, com muitos frutos a amadurecer ao mesmo tempo, transforma-se numa verdadeira bomba de água. Lembre-se, os pepinos são 95% água. Para produzir frutos suculentos e crocantes, a planta consome uma enorme quantidade de umidade. Neste período, a rega deve ser máxima, frequente e muito abundante. Qualquer falta de água afetará instantaneamente a qualidade da colheita. Os pepinos ficarão pequenos, deformados e, o mais importante, amargos. É precisamente em resposta à seca que a planta começa a produzir cucurbitacina, uma substância que confere amargor. Por isso, durante o período de frutificação, monitore a umidade com especial atenção. Não tenha medo de regar abundantemente. Os seus pepinos agradecer-lhe-ão. E, por fim, o sétimo segredo. É o mais simples, o mais lógico, mas, curiosamente, é o que muitas vezes é o mais esquecido. Este segredo é o seguinte: pare de regar os pepinos, seguindo um calendário ou um horário fixo. Muitos hortelões agem por hábito, pensando: rego os pepinos às quartas e sábados. Mas o tempo, esse, não obedece ao nosso cronograma. Hoje pode estar nublado e fresco, e amanhã, sol escaldante e vento seco. As necessidades da planta mudam a cada dia. Regar por calendário em dias frescos e chuvosos levará ao encharcamento e ao risco de apodrecimento das raízes. Já a falta de rega em dias de calor intenso, apenas porque ainda não é sábado, pode ser fatal para a colheita. O único e verdadeiro indicador para a rega é a umidade real do solo. As suas ferramentas principais não devem ser o calendário, mas sim os seus próprios olhos e mãos. Como saber então se é hora de regar? Existe um método da velha guarda, muito simples e infalível, que levará apenas 5 segundos. Basta ir ao canteiro e enfiar o dedo na terra a uns 10 centímetros de profundidade, ou simplesmente pegar um torrão de terra dessa profundidade. Agora, aperte-o na palma da sua mão. Se a água escorrer do torrão, é porque ainda é cedo para regar. Há mais do que umidade suficiente. Se o torrão mantiver bem a forma, estiver firme e úmido ao toque, mas sem escorrer água, esse é o estado ideal e a rega ainda não é necessária. Por outro lado, se a terra se desfaz nas suas mãos, seca e esfarelada, isso é um sinal de SOS. A planta já está a sofrer de sede, e a rega deveria ter sido feita ontem mesmo. Pegue o regador com urgência. Este simples teste é o indicador mais fiável. Ele leva em consideração o tipo do seu solo, o clima e o porte da planta. Confie não no cronograma, mas sim no estado real do solo. Ao aprender a sentir a sua terra, você saberá sempre quando os seus pepinos realmente precisam de água e poderá fornecê-la exatamente quando ela é mais necessária. Este é o verdadeiro estado da arte no cuidado com as plantas. O ponto mais crucial e surpreendente de toda esta história é o seguinte: estes segredos só funcionam em conjunto, como um sistema único. Pode seguir à risca as 6 regras, mas um único erro, por exemplo, regar com água fria da mangueira ao meio-dia, é capaz de deitar a perder todo o seu esforço e levar a planta ao stress. Os pepinos não perdoam a negligência.
sabor amargo, queda de frutos, doenças. Isso não é uma fatalidade, mas um sinal de que algum elemento deste sistema não foi respeitado. Isto não é apenas um conjunto de dicas dispersas. É uma filosofia de cuidado holística, onde a sua atenção aos detalhes se transforma diretamente numa colheita crocante e suculenta. Não está apenas a regar pepinos, está a gerir a sua saúde e bem-estar. E quando entender esta lógica simples, esquecerá para sempre os problemas com a colheita. Então, vamos rever a fórmula do sucesso. Água morna, regar de manhã cedo ou ao fim da tarde, estritamente na base da planta, profundamente, mas não com muita frequência, tendo em conta a fase de crescimento e a umidade real do solo. E pronto. Simples, lógico e incrivelmente eficaz. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se estes segredos foram úteis para si e está pronto para uma colheita recorde, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. Isso ajuda-nos muito a criar novos vídeos úteis. E agora uma pergunta para si. Quais os seus segredos para cultivar pepinos? Ou talvez tenha cometido um destes erros e agora percebeu a razão dos seus insucessos. Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos.